Palavra de Deus em Mateus, capítulo 13. Nós demos o título de A Palavra é a Semente. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear enquanto lançava a semente. Parte dela caiu à beira do caminho, as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as palavras. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Ele tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vós é dado conhecer o reino dos céus e os seus mistérios, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ainda que esse povo sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam com os seus olhos, e assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Jesus aqui, ele vai, primeira coisa é falar por parábolas. São histórias em que ele conta a verdade de uma forma indireta. Muitas dessas palavras eram verdadeiras, eram histórias reais, e outras dizem que era história criadas. Não acredito que Deus precisaria criar histórias. A sua onisciência, conhecimento de observar a humanidade ao longo dos anos, com certeza observou muitas histórias. Existe até uma passagem na Bíblia que ele iria vir contar coisas por parábolas e revelar segredos de épocas antigas. Então, eu acredito que mesmo a história do semeador é uma história que qualquer pessoa já ouviu isso aí. E aqui ele vai falar de 4 tipos de sementes. E ele vai falar de 4 tipos de pessoas, de 4 tipos de pessoas que ouvem a palavra. Então Jesus está dizendo aqui que você deve pregar sempre, mas saiba que o resultado dessa pregação não vai ser igual. Os grupos de oração aqui, a gente tem grupo que já chegou a 1.000 pessoas, depois foi para 700, depois foi 1.000 de novo, e meio que vai diminuindo com o tempo. Dessas 1.000 pessoas, tem grupo que tem 600 pessoas, dessas 650, 100 tem compromisso com Deus. Não que exista exatamente a proporção de 1/4, que Jesus aqui está dividindo em 4 grupos, e que seja de forma igual. Mas Jesus vai falar primeiro do primeiro grupo de pessoas, e as pessoas que ouvem Satanás rouba as suas mensagens. Isso é incrível, porque essas pessoas elas não fazem nada com a palavra de Deus. Você vê que as outras 3 sementes têm algum resultado. Essa é só a beira do caminho, e vem as aves dos céus e roubam. Claro que Jesus aqui não está colocando a culpa no semeador, ele está comparando situações e terrenos difíceis. Estar à beira do caminho é estar num local inapropriado, é ser um local inapropriado para o plantio da palavra de Deus. Então tem pessoas que elas são inapropriadas, o coração delas está tão ocupado com tanta coisa que ela não tem tempo de germinar a palavra de Deus. Você quer ver uma coisa? É ir para o culto, ouvir a palavra de Deus e depois ir assistir aquela série que você gosta. Quebra todo o padrão do culto. Eu vi uma pregação bíblica e em seguida ver um filme que não tem nada a ver com a Bíblia. Essas coisas se misturam na nossa mente.
Nossa mente, nosso espírito é um útero que concebe coisas, e a semente é a palavra. Jesus diz que pelas nossas palavras nós seremos julgados, por elas nós seremos condenados, porque nós somos feitos em mais semelhança de Deus, e essa palavra na nossa boca, ela tem ação, ela tem poder. E a palavra de Deus é a semente mais fértil que tem no universo, é ela que gera vida, ela que gera salvação, ela que gera fé. As pessoas, por exemplo, estão com uma doença grave, e elas precisam do quê para ser curada? De fé. Jesus chegava para a mulher e dizia: a tua fé te salvou. Para o leproso disse: seja feito conforme a sua fé. Com o cego, seja feito conforme a sua fé. Para o centurião, seja feito conforme a sua fé. Para a mulher cananeia, seja feito conforme a vossa fé. Que grande fé ela tem. Porque essas pessoas, elas ouviram a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela germinou no seu coração. Então, quando a expressão diz a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é uma fé que uma palavra de Deus, que é a semente, que você ouve e ela germina. Por isso a importância de ler a Bíblia toda, de ler a Bíblia todo dia, de ouvir principalmente as pregações dos grupos e na igreja. Uma coisa é você receber uma oração antes da palavra, outra coisa é você receber uma oração depois da palavra. Porque a palavra ela germina e gera fé. E essa fé se transforma o quê? Naquilo que você precisa. Agora, você misturar a palavra de Deus com muitas coisas, você perde o quê? Deixa de germinar a palavra de Deus dentro de você. Chega da igreja e vai assistir a novela. Chega da igreja e vai assistir a série. Lê a Bíblia e em seguida lê um livro que não tem nada a ver. Leia a palavra de Deus e vai para a calçada, conversa, fofocar mais os vizinhos. Falar no WhatsApp coisas que não tem nada a ver, não germina nada de bom. Vai germinar a discórdia, vai germinar o ódio, vai germinar coisas ruins. Nunca fui muito chegado em série, mas teve uma vez que resolvi estudar um assunto e peguei uma série para ver aquele assunto, só que tinha muita agressividade. Foram meses de coisas ruins acontecendo. Às vezes o que está germinando dentro do teu coração é o que tu está vivendo. O que tu está vivendo na vida financeira, o que tu está vivendo na tua vida sentimental é o que? É o que tu está germinando, o que tu está plantando no teu coração. Mas planta também a palavra de Deus, só que ela não nasce, porque é uma palavra que Satanás rouba. Rouba por causa do celular, rouba por causa das amizades, rouba por causa da bebida. E Jesus vai falar que tem um outro tipo de terreno. É um terreno que ele não é à beira do caminho, mas ele é cheio de pedra. E aí não cria raízes seguras. E não tinha muita terra, e brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secaram. É a pessoa que ouve a palavra de Deus, mas ela não tem estrutura nela. O ódio, a mágoa, o passado, a falta de perdão, coisas que não deixam a palavra entrar e ganhar uma certa profundeza na sua vida. Aí de novo a internet, de novo os vídeos, de novo os filmes. E aí agora ele vai falar de uma terceira plantação, que é uma que nasce entre espinhos. E você olha que aqui o terreno era bom, porque se nasceu espinho tinha adubo. Mas ali é uma palavra que está misturada, ela cresce, mas ela cresce misturada com muitas crenças. Tem pessoas que quer ser cristão, quer ser judeu, quer ser muçulmano, quer ser espírita. Mistura com ciência, com tanta coisa e fica sufocado pela ciência, sufocado por outras religiões, sufocado pela dúvida, sufocado pela filosofia. Não gera fé, é isso que acontece com os ateus. Eles leem a Bíblia, acreditam em alguma época da vida, mas vem os espinhos da filosofia, os espinhos da ciência, os espinhos da incredulidade, os espinhos de outras religiões, mistura tanto que ele fica sufocado.
não dá fruto, até conhece muito da Bíblia, mas não tem fruto. Mas ainda bem que tem outra terra, que é a terra boa. Às vezes é um coração simples, que ouve a palavra de Deus, põe em prática e dá muitos frutos. E Jesus está falando com eles por parábola. E começa a dizer que falava porque a graça de Deus, a palavra de Deus é algo muito sério, não é para todo mundo. Essa palavra de Deus que nós pregamos no grupo, ela não é para todo mundo, ela não vai chegar em todas as pessoas. 500, 600, 700 pessoas no grupo, na igreja, a maioria está ali, esse povo, pedregulho, espinhos, beira do caminho e terra boa. Tem pessoas que entram no grupo de oração e são abençoadas grandemente, na igreja são altamente abençoadas. Cheguei numa igreja num momento muito difícil da minha vida e tinha uma campanha de oração. Eu, da Assembleia de Deus, numa igreja mais moderna, fazendo campanha de oração, achava estranha a forma que cantavam, mas falava lá, e a palavra maravilhosa, motivava. E é 7 semanas para Deus abençoar a tua vida financeira. Primeiro dia eu já era abençoado. Eu lembro que o tempo que mais demorou foi 2 semanas. Eu viajava, abençoado financeiramente. E por que isso? Que eu tinha muita fé, eu acreditava naquilo que eu estava fazendo. Não dava tempo para passar as 7 semanas. Tem pessoas que passam 7 semanas, 7 meses, 7 anos e não acontece nada. Fez uma irmã no grupo de oração, disse, irmão, eu estou pedindo oração porque minha sobrinha tá na UTI, numa fase muito grave e tal, beleza. Poucos dias depois, ele, irmão, vim agradecer, minha sobrinha está bem, saiu do coma, está em casa, tal. Eu digo, beleza, irmão, agora eu estou pedindo por tal e tal coisa. Eu amém, eu orava, coisa rápida. Daqui a pouco ela ligava para agradecer. A impressão parecia que ela estava num supermercado pegando bênção. Eu dizia, oh, irmão, eu quero isso, eu quero mais 2 quilos de prosperidade, 3 quilos de bênção sentimental, eu quero também aqui 50 dons espirituais. Parecia que estava no supermercado só pegando, porque ela tinha fé. São pessoas simples que ouvem a palavra e creem, Deus ministra no coração dela, terra boa. Essa é a grande diferença entre quem é abençoado e quem não é abençoado. Tem pessoas que ela passam meses e anos num grupo, numa igreja, e não dá certo, ela vai para outro, vai para outro, vai para outro. Pede em 10 grupos de oração, a mesma oração. E não resolve, por quê? Porque o problema não é com a oração, é com a terra. A semente é a semente, irmão. Semente de milho, se ela não está estragada, e a palavra de Deus nunca está estragada, é da natureza do milho se transformar em um pé de milho e dar várias espigas de milho. É só isso que pode acontecer. A natureza da palavra, e a palavra é a semente, é que dê certo para você. É que dê certo a cura, que dê certo a libertação, que dê certo a prosperidade, os problemas resolvidos no teu relacionamento, a libertação do teu problema grave, dos vícios, tem que dar certo. Essa é a natureza da palavra, criar coisas boas. Não tem como a palavra criar coisa ruim. Agora, o terreno pode ser ruim. E talvez seja esse o teu problema. Nada está dando certo na tua vida. O problema não é a palavra, não é a oração, é o terreno. E Deus vai dizendo aqui que, Jesus vai falando aqui, é o problema, muitos não recebem essa bênção e tem um coração fechado, vendo não vê, ouvindo não ouve, não entende com o coração e não são curados. E aqui a gente pensa, Deus é mau, Deus fechou o coração do povo. Nós temos esse exemplo em Faraó, Deus trancou o coração de Faraó e endureceu. Não, veja bem, se você vê no Salmo 115, é o que? É a mesma coisa que aconteceu com essas pessoas, é o que aconteceu no Salmo 115. Tem boca, mas não fala, tem ouvido e não ouve, está falando do quê? Da idolatria. De semelhante a estes se tornem todos os que adoram. O povo era idólatra. Às vezes não tinha um Baal ali nessa época de Jesus, mas tinha um a idolatria do tempo, a idolatria dos métodos. Isso, quando você se torna idólatra, você se torna cego, você se torna surdo, você se torna mudo. Você é uma estátua sem vida. E é isso que Jesus está dizendo. Esse povo está vendo, mas não vê, ouvindo, mas não ouve. Porque entre a conexão do material e do espiritual não tem conexão, porque não tem vida.
E Deus deu para o povo o quê? O que o povo plantou. O povo plantou, pecado colheu a morte espiritual. E ele diz, mas felizes são os olhos de vocês, porque vocês veem, ouvem e vocês estão convertidos. Eles, muitos profetas e justos, desejaram ver o que vocês estão vendo. Jó, o grande Jó, não viu Jesus. O rei Davi não viu Jesus. Abraão, o primeiro judeu, não viu Jesus. Mas esses homens viram, tocaram, conversaram com ele. E eles desejavam ver Jesus. Talvez dissesse, quem dera fosse minha época. Talvez Abraão saiu de casa pensando, será que um dia o Messias vai viver na minha época? Isaac, Jacó, Davi, Salomão, mas não foi. Foi nessa época e os discípulos estavam vendo e ouvindo que ninguém conseguia ouvir. E fique feliz de você estar ouvindo essas palavras hoje, porque muitos não conseguem ouvir. Muitos ouvidos estão encerrados e hoje é dádiva para a sua vida ouvir uma palavra como essa. Porque muitos estão nas drogas, no crime, na prostituição, nos hospitais e desejariam muito ouvir uma palavra como essa e não podem ouvir. Ele vai explicando, quando alguém não ouve a palavra e não entende, o maligno vem e rouba. E ele vai dar as explicações da parábola, e acrescenta que os cuidados desse mundo, seja religioso ou riquezas, sufocam as entre espinhos. E ele conta outra parábola, o rei do céu é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi, verso 25. Aí os servos vai dizer, Senhor, vamos arrancar ele? Não, deixa junto. E na época certa eu vou arrancar, para um não danificar o outro. Então nós aprendemos o princípio, nem tudo que está junto com você, talvez seja de Deus. É sempre de Deus. Nem tudo que está na igreja é de Deus, irmão. Nem toda palavra que ali pregada foi Deus que mandou. Nem toda pessoa que se aproxima de você na igreja é de Deus. Pelos frutos que você vai separando as coisas, então tome cuidado na igreja também, porque aqui o diabo semeou esse joio, foi junto com o trigo, no mesmo lugar da plantação do trigo. Se em um primeiro momento ele está questionando o terreno, e a semente é sempre boa, agora ele está dizendo que o problema não está no terreno, o problema está na semente. Tome cuidado com essa coisa também. Tem palavras que não são de Deus, tem profecias que não são de Deus. Tem pessoas que não são de Deus. É obra do inimigo. Se aproximou o irmão, uma irmã de você, uma amizade, um namoro, um negócio. Consulta Deus, observa os detalhes dessa semente para tu ver se não é joio que você está se relacionando. Tem pessoas que casam com joio e querem ter uma vida de trigo. Não tem como, irmão. E contou-lhe outra parábola, o rei dos céus é como um grão de mostarda que o homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves dos céus vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Agora ele está falando de uma semente maravilhosa, ou seja, se no primeiro terreno ele estava falando de uma semente boa, e de 4 terrenos onde só um era bom, na segunda parábola ele estava falando de um terreno, e com certeza era um terreno bom, porque tinha trigo, mas tinha joio. Então ele falou da semente boa em 4 terrenos, aí depois falou de 2 sementes, uma boa e uma má em terreno bom. Agora ele está falando de uma semente boa, muito boa. Aqui ele está dando ênfase que a semente era muito boa e que o terreno era muito bom. E é isso que acontece com essa semente. Eu conheço um irmão que ele começou, estava dentro da igreja católica, ouviu uma palavra que dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso ele ouviu do padre. E ele pensou, a verdade só pode ser a Bíblia. Começou a ler a Bíblia, se converteu e saiu pregando à sua maneira. Um belo dia eu ia passando, era criança com 10 anos, ouvi ele pregando.
ele discutindo com 3 pessoas. Uma das pessoas se virou para mim e disse: nós que estamos certos, né, irmãozinho? Eu tinha 10 anos. Em pensamento eu falei: eu não sei quem está certo, porque eu nunca li a Bíblia. Eu saí correndo, literalmente, fechei a porta do quarto, peguei o Novo Testamento e nesse dia comecei a ler a Bíblia. Eu sei que desse irmão gerou outros irmãos, que gerou outros irmãos, e hoje tem várias igrejas nesse local, com um grãozinho de mostarda. E hoje as aves dos céus vêm fazer seus ninhos também. E contou outra palavra, parábola. Então nós aprendemos nesse texto que é o seguinte, que o reino dos céus é o reino mais fértil do mundo. Tudo que você faz no reino dos céus, seja pregar a palavra, seja abençoar o reino dos céus, seja qualquer esforço, a produção é muito grande. Se você evangeliza, o resultado é gigantesco. Se você oferta, o resultado é gigantesco. Se você ora, o resultado é gigantesco. E contou ainda outra parábola: o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Aí agora ele já partiu agora para uma coisa interessante. Está falando de trigo e agora ele começa a falar de fermento, geralmente usando uma linguagem que as pessoas conheciam. Ele diz que é o seguinte, compara o reino do céu como um fermento, ou seja, não tem como o reino do céu não influenciar a sua volta. Se você deixar um versículo para uma pessoa, essa massa não será a mesma. Ela pode não se converter, mas algum resultado vai produzir. A palavra de Deus não volta para Deus vazia. Então tem sempre um resultado se pregar a palavra de Deus. E contou-lhe ainda outra parábola. E Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábola. Nada lhes dizia sem usar algumas parábolas. Cumprido-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Esse verso é muito importante, porque é daqui que eu tiro minha conclusão que Jesus não contava histórias inventadas. Porque o próprio versículo diz: abrirei minha boca em parábola e proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então ele usa parábolas, mas talvez histórias que ele mesmo observou durante a história da humanidade. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se deles e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele vai explicar. E que os joios são os filhos do maligno, aquele que semeou a boa semente é o filho de Deus, o que semeia o joio é o diabo, os filhos do maligno, o inimigo que semeia é o diabo, a colheita é o fim da era e os encarregados da colheita são os anjos. E ele diz, falando sobre o quê? Sobre o juízo final, o julgamento da humanidade, ele contou uma história ali entre o trigo e o joio. E fala da condenação, né? Vai falando até o verso 44. E ele diz uma coisa que é muito interessante. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ele atribui a paternidade dos justos a Deus. Então toda pessoa que é justa, ela é filha de Deus. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Então Deus aqui, Jesus começa a comparar o reino dos céus a situações de negócios. E é interessante isso, porque ele está lidando com vários públicos. Públicos que são pessoas simples, que lidavam com trigo, com campo, depois pessoas que lidavam com mostarda, com algumas coisas, e agora ele está falando de negócio, porque ele cria conexões com vários tipos de pessoas, e ele vai falando agora de negócio, de joias, coisas preciosas. Ele fala que o reino dos céus, ele está querendo dizer que é valioso demais. Então, quando você encontra o reino dos céus, você tem que deixar tudo que você tinha antes. E o que é precioso para você é o reino dos céus, onde está o teu tesouro, está o seu coração, ele diz em outra passagem. E o
reino dos céus é como um negociante que procura pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi vendo tudo que tinha e comprou. Ou seja, Jesus está dizendo que nós abandonarmos todas as coisas sem valor desse mundo e buscarmos primeiro o reino dos céus. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixe. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assenta e ajunta os peixes bons em um cesto, mas joga fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Então aqui Jesus ele compara agora uma pescaria. Veja que ele está atingindo o quê? Várias profissões. É uma forma de você pregar, ter sempre o cuidado de você observar as pessoas que estão à sua volta. Você vai pregar para professores, você vai pregar para jovens que são estudantes, você vai olhar o seu público e veja que Jesus direcionava palavras aos públicos específicos. Mas eram palavras e textos genéricos que poderiam qualquer pessoa entender, mesmo as pessoas que eram pescadores e as que conviviam com pescadores ou que tinham ideia do que era pesca. Então Jesus diz que o reino dos céus pega todas as pessoas, então nem todas as pessoas que estão da igreja é do reino de Deus. É muito comum as pessoas dizer, Deus aceitou Jesus, 50 pessoas, a igreja é lotada, às vezes ali é só os peixes pegos. Não quer dizer que é os peixes que vão para o reino de Deus. Muitos ali serão jogados mesmo fora. Deus, pelo seu Espírito, começa às vezes a peneirar e tirar as coisas ruins. E ele pergunta, vocês entenderam tudo isso? Ele diz, sim. Ele diz, a vocês é dado conhecer o reino dos céus. Então nós devemos ser felizes porque às vezes uma palavra simples nos faz conhecer o reino dos céus. É interessante isso, às vezes uma igreja tem pessoas importantes, pessoas estudadas e pessoas bem simples. E aí nós vemos essas pessoas falando do reino dos céus, e mesmo que umas usem palavras mais eruditas, as que usam palavras simples dizem a mesma coisa. Elas entenderam o reino dos céus, ela tem uma percepção muito grande. Esses dias ouvindo um áudio de um homem em um grupo, fiquei encantado com as palavras dele. Você vê que tinha erros de linguagem, de pronúncia de palavra, de dicção, mas de uma profundeza espiritual que nós geralmente não vemos. Então aqui está Jesus apresentando as suas parábolas, ensinando, e essas histórias elas têm muito valor psicológico, porque ela cria uma conexão. Todo mundo consegue se imaginar sendo pescador, depois você já se imagina sendo o homem da joia, depois se imagina sendo um homem no campo, e essas conexões vão te arrancando do estado que você está emocional para outros. Isso tem funções cognitivas, psicológicas, terapêuticas, e Jesus tinha essa habilidade de fazer isso, e depois que ele pregava a palavra, e explicava, essa palavra ela germinava no coração das pessoas, produzia uma fé, e ele ia lá e curava. E o tema dessa mensagem é, as palavras é a semente. E talvez você esteja passando por um problema muito grave. E sempre que eu tive passando por um problema grave, eu procurei a palavra para resolver. E às vezes foi uma palavra de fé e de ânimo, e aquilo produziu fé em mim, me tirou de um problema financeiro, me tirou de um outro problema e de um outro problema. Eu lembro que eu sempre procurei uma pregação para me tirar de um problema. Certa vez eu estava numa campanha longa de jejum e oração por uma causa, e essa causa não era resolvida, e eu peguei e ouvi uma outra pregação, e nessa outra pregação dizia, descansa no Senhor. Falou, irmão, você está cansado. Ele contava um testemunho de alguém que estava cansado, e o conselho que ele deu para resolver o problema foi ele dormir, tomar um banho, tomar um suco de maracujá, acalmar, e no outro dia ele conversaria com o irmão. O irmão estranhou porque queria ouvir o conselho, mas no outro dia ele volta relaxado. Ele disse, irmão, relaxa. Na palavra ele dizia, descansa no Senhor. E eu parei nessa época com o meu jejum. Meu jejum estava acabando comigo. Eu já estava debilitado de tanto jejuar. E eu disse, sabe uma coisa, eu vou descansar no Senhor, descansei no Senhor. Na mesma semana o meu problema foi resolvido. Certa vez ouvindo uma palavra, passando por uma provação grande, a palavra dizia assim, Deus sabe. A pregação era ali, Deus
Não se preocupeis com o dia de amanhã, com vestimenta, com roupa, porque Deus sabe que necessitais de todas essas coisas. E o tema da pregação era Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. E aí aquilo entrou no meu coração e germinou, gerou vida. E eu entendi, peraí, Deus sabe do meu problema. O fato de eu me martirizar não vai melhorar nada. Agora a misericórdia dele pode me alcançar. Então isso entrou fé no meu coração e eu saí dessa provação. E sempre que eu saí de uma provação, teve uma palavra que germinou no meu coração. E às vezes você está há meses, há dias, há anos querendo resolver o problema da tua saúde financeira, sentimental, mas não está plantando nada de bom. Está indo para as festas, está indo para vídeos, está indo para tanta coisa, mas não está prestando a palavra que está no grupo. Não está meditando na palavra, a palavra diz, medita de dia e noite, bem-aventurado é quem medita de dia e de noite, Salmo 1º, Deus está dizendo, bem-aventurado é quem planta, rega, quem cuida da sua plantação dia e noite, porque vai ter uma plantação vasta. A quem muito semeia, muito colhe, a quem pouco semeia, pouco colhe. Planta muita palavra, aduba essa terra, porque ela gerará fruto. A palavra é a semente do que você está precisando, da tua cura, da tua libertação, dos teus problemas financeiros, dos teus problemas sentimentais. Tudo que você precisa resolver é a palavra, a semente, a solução de todo o problema que você tem. E se essa palavra não germina, se ela encontra a beira do caminho, se ela encontra um pedregulho, ou se ela encontra espinhos, não tem como ela resolver o teu problema. Se ela encontra uma boa terra e prepara essa tua boa terra com o Espírito Santo, com oração, com jejum, e se enche da palavra de Deus, porque essa palavra vai produzir a solução do teu problema. Receba a palavra e compartilhe no nome de Jesus. Amém, amém.